Tu né? acompanhou o jogo domingo? Não, eu acompanhei. Porque assim, eu tava estudando, escrevendo e tal, que essa é a minha vida, né? E Aham. aí, em volta de mim, eu escutava. Aí Tem eu. ritmo, né? Porque há É, quem isso, deixa ao vivo, tem um delay. isso. E aí eu entrava na internet pra ver, né? Aconteceu alguma coisa, será? Foi assim que eu vi o jogo, né? É, inclusive, pela internet na Casa TV domina as transmissões. E, assim, máximo respeito aos trabalhos dele, a aposta do bem e tudo mais, a aposta moralizada no sentido de Cristo. Mas, cara, o narrador deles é muito chato pra minhas sensibilidades, assim. Que ele apela pro emocional, de tipo, não, agora com garra, agora com. Cara, isso pra mim é muito difícil. Não, tem que honrar a camisa e tal, não sei o quê. Cara, eu sou da época que se jogava futebol com e sem camisa, né? Mas enfim, depois eu vi os melhores momentos. Isso aqui não tem nada de relevante, né? Mas uma coisa que eu achei interessante é que o Haaland é o atacante mais originário da parada. Ele não faz nada, mano. Ele só fica esperando a bola chegar nele e quando a bola chega nele, ele faz gol. Tipo, ele é o sonho do Romário, o Haaland. Porque o Romário fazia isso e falava mal dele. Que ele ficava. Eu lembro que na minha infância chamava de ficar na banheira, né? Mas o Haaland faz isso e ele tem estilo. As pessoas falam, não, muito, muito maneira. Talvez tenha uma questão é, sociopolítica nisso, né? Mas enfim. É, uma coisa que eu gostei é que o Haaland, ele só consegue fazer as coisas que ele consegue fazer por causa do resto do time. Se não fosse o meio de campo dele, eu não sei se é meio, eu não entendo nada de futebol, já esse prefácio. Se não fosse alguém Ah, numa outra aqui sabemos que posição, nós chamamos de cultura, vai lá. é, se não fosse alguém numa outra posição, se não sei se é meio, ponta, sei lá, passando a bola pra ele com sabedoria, ele não conseguiria ser quem ele é, fazer o que ele faz. E o que eu acho mais interessante é que esse cara no time da Noruega é o oposto do Haaland. Ele parece um garotinho que um homem renascentista pintaria numa volúpia apaixonada, assim, a representação dos cachos e do rosto redondo, enquanto o Haaland é gigante e reto, né? Esse cara é redondo e tem cachos, é jovem e tal. E toda vez que o Haaland faz gol, esse cara sobe nas costas dele, assim. Como se eles fossem um personagem de anime, sabe? Que tem aquele cara altão, forte, e esse cara que, na verdade, ele é o mais poderoso, porque é ele que faz o Haaland fazer gol, sobe nas costas dele e comemora, assim. Às vezes ele dá uns beijinhos. Que tem uma coisa muito maneira no esporte, que talvez seja um dos poucos espaços onde os homens possam expressar a heterossexualidade deles de uma maneira que talvez não seja tão heterossexual no senso comum dos abraços, dos beijos, dos gritos, dos rostos próximos e tal. Mas eu tava vendo esse jogo e eu fiquei pensando na. Além de todas essas coisas, né? Que provavelmente não tem nada a ver com nada, mas na derrota, no conceito da derrota. Como se lida ou se entende o conceito da derrota, né? Porque o Brasil, me parece que isso é uma parada. De novo, eu não sou sociólogo, não sou antropólogo, eu sou só um cara que está tentando fazer aulas, escrever texto. Mas me parece que o Brasil vive numa coisa de promessa. E eu acho que isso é desde eu não vou ir tanto para trás, tá? Eu vou falar desde a ditadura. Que tem. A ditadura e a Copa do Mundo, elas andam muito próximas uma das outras, né? Como se a promessa do sucesso do Brasil no futebol correspondesse com a promessa do sucesso no Brasil socioeconômico. Então, o país do progresso do futuro e tal, se avança com a Copa do Mundo. E aí a promessa de, olha, a gente vai ganhar a Copa, o Hexa a gente vai ganhar e tal. Viesse atrelado com o Brasil vai dar certo nos outros contextos. E aí quando o Brasil dá errado na Copa, e dá errado é perder para a Noruega de 2-1 nas oitavas de final, é como se toda a promessa da nação também fracassasse. E aí, como é que a gente lida com uma nação que fracassa no esporte e por causa disso está fracassando no, em outros contextos, na verdade, em todos os contextos da vida? E aí, o que isso supostamente tem a ver com, sei lá, o que a gente é, né? Psicólogo, coisa assim.
você talvez atribua o sucesso da sua vida num campo só. Sei lá, se eu pegar muita mulher, se eu ganhar um salário alto, se eu tirar nota alta. Mas e se isso fracassar? Como é que você vai lidar com o restante da sua vida, assim? Se você fracassa nesse lugar, você vai fracassar também automaticamente em todos os outros campos da sua vida, porque você, na real, é ao mesmo tempo nada e uma multitude de coisas, né? Mas se você se entende como uma única coisa só, os investidores falam, né, para você não investir tudo numa coisa só, né? Porque o perigo da volatilidade te coloca numa posição que, quando essa coisa fracassa, supostamente, o restante da tua vida fracassa ao mesmo tempo. E é muito fácil ser tomado por isso, porque, seguindo aí a analogia do que a gente estava falando antes, né? Havia uma expectativa muito grande falando de futebol, sem conhecimento nenhum de futebol, e falando de psicologia, que também não sei se está muito melhor, mas a gente faz isso. Havia uma expectativa muito grande do Brasil, porque imagina, né? No mundo associa-se o Brasil ao país do futebol. Inclusive, um parênteses aqui, né? É quase uma formação de uma falha no caráter do tipo, sabe o grego? Tinha lá aquela formação, paideia, tinha que saber luta e tal. O brasileiro que não é bom de bola, cara, tu não é brasileiro. Tu é menos brasileiro. Oh, soccer, carnaval, samba, samba. Tem uma construção de identidade da brasilidade, de certos ritmos musicais, de certo traquejo social. E o futebol é uma parada que está aí inserida também nesse conjunto que cria identidade. Só que não é só futebol, né? É futebol e ser bom, né? É a seleção que tem mais títulos, ganhou mais Copas, nunca deixou de ser classificada, tem uma coisa dessa, né? E aqui essa conversa é completamente. Não fomos conferir, estamos apenas falando e pensando sobre isso, né? Feito esse disclaimer. Altamente embasados. Pois é. E como é que lida então com isso, né? Com a frustração, com a derrota, porque tinha essa expectativa e transpondo para a vida. Tá, e ela acontece. Mas é só o modo como eu lido com isso, né? Não, mas o mundo pede mesmo, né? As pessoas pedem, vai ter aí várias análises diferentes da nossa, que vai falar o que teria que acontecer para que o Brasil tivesse ganho. Cara, o que é essa coisa, né? O que é essa questão de... É muito fácil, depois que já aconteceu, a gente tentar reparar os erros e aí, de novo, sempre pensando de que a única possibilidade era o sucesso. A gente viu algumas seleções, né, menores, que elas saíram muito maiores justamente pelo que elas conseguiram fazer, não como resultado, não como meta atingida, mas como das possibilidades que eram delas, ou entre aspas, o desempenho que elas conseguiram exercer, né? Cabo Verde foi um pouco Cabo isso, Verde. foi caso de caramba, como é que os jogadores no contexto daqueles países do futebol, o Japão foi um pouco disso também, né? O jogo do Japão, ele foi muito elogiado pelo desempenho de uma seleção que não tinha histórico no futebol, histórico no sentido de ter notoriedade, né? E conseguir se destacar. Bem, e aí pensando, né, ao que cabe, e nem psicologia do esporte, né? Pensando na vida, pensando na existência. Talvez seja muito frustrante pensar uma lida ou continuar a vida comum, né? Quando eu me deparo com uma espécie de derrota. Porque aí, se essa derrota, se essa vitória, em tese, estaria associada à minha identidade, como é o Brasil, da seleção brasileira, então meio que eu estou escancarando um certo fracasso, né? E aí, de novo, então, por exemplo, eu deveria ser, sei lá, um bom empresário, um bom cozinheiro, um bom provedor, enfim, tudo bom, né? Eu nunca, mediano significa, é quase sinônimo de fracasso, né? Porque já está estabelecido a métrica os números da performatividade, da excelência, e isso pode ser muito uma tortura que a gente vai assumindo, né? Porque eu estou assumindo como obrigatoriedade um modo de ser que ele sempre precisa estar sendo vitorioso, ele precisa estar sempre... Porque é isso, né? Eu estou olhando para esse critério. No caso, futebol, desempenho, e eu não estou olhando para outros que poderiam ser... Poderiam não, né? Inclusive podem já ser algo que tenha outra desenvoltura, né? E que inclusive nem esteja em questão fracasso ou vitória, né? A Mas no gente falou momento... que as nossas noções futebolísticas são embasadas em nada, né? Mas muitas vezes o que a gente entende ou o que atravessa a gente como vitória ou desempenho também não são embasados em nada, assim.
Por exemplo, a melhor coisa de fazer em relação a futebol, eu sinto, porque eu não consumo, né? Mas eu sinto que é comentar futebol. Não é assistir futebol. As pessoas assistem futebol pra comentar futebol. O fã do futebol, na real, ele é o grande noveleiro, só que a novela dele é o Campeonato Brasileiro, a Copa do Mundo e tal. Porque o legal da novela é comentar a novela. O legal do futebol, eu sinto, é comentar o futebol. E aí aconteceu lá a derrota do Brasil e todo mundo comenta, né? Mas o que eu acho mais interessante é que todo mundo comenta com verniz de especialista, um verniz de eu faria melhor, o Brasil ganharia se eu fizesse tal e tal coisa, de que o técnico não tinha que fazer tal e tal coisa, de que o fulano tinha que bater o pênalti e tal. Assumindo que se Vini Júnior batesse o pênalti, era garantido o gol. Como é que você sabe disso, cara? E a gente vive desse jeito também, tipo, não, se eu tivesse feito aquele concurso público que meu primo fez, a minha vida seria muito melhor agora. Mas como é que você sabe disso? Não, e a Como gente é que tem a você prova sabe? disso. Desculpa, Pode falar. e a gente tem a prova disso, né? Lembra que a gente viu isso acompanhar uma coisa do como é que é o nome? Do Hendrick, né? Não, Menino jovem. coloca ele que vai resolver, o que o técnico tá implicando com ele. Aí ele foi lá. E pra mim foi muito doido, porque eu, de novo, também, igual o Ian, minha noção de futebol é, caraca, nada. Mas eu lembro como criança, quando criança, que eu via, né, esses jogadores, Romário, Ronaldo e tal, pra eles era muito simples driblar alguém. Tipo, era muito simples pra mim, era, caraca, esse cara tá fazendo uma mágica com as pernas, né? É. E aí teve uma situação lá, e aí eu não tô falando tanto do, nossa, ele era pra ter driblado, né? Que ruim não é esse, né? Mas olha a expectativa que se tinha, e o que aconteceu? Ele chutou lá e foi pra fora, né? E muita gente atribuiu esse momento, a gente poderia ter sido diferente, porque aí você tem um gol a mais, isso já afeta a mobilização do time, e tá aí, tinha toda uma expectativa e quando é colocado em pauta, né, essa suposta organização que deveria conferir vitória, não aconteceu, teve o resultado que foi, né? Que aí acho que fica um pouco, esse imaginário alimenta uma certa fantasia, e aí quando eu falo de fantasia, não tem a ver com ser mentira ou desejo, né? Tô fantasiando uma coisa de querer, não, de ficar imaginando, né? Se fosse de outro modo, se tivesse esse elemento de outro modo, todo resultado seria de outro modo, mas eu tô confabulando, fantasiando, né? E o mundo se dá na concretude, não na fantasia. Mas o que eu acho interessante é que rapidamente se encontra racionalizações para isso. No caso, É, tanto para justificar a derrota quanto para apontar a possibilidade de vitória. Nesse caso do Hendrick, falam, mas o técnico não colocou ele na posição dele. Colocou ele em outra posição. Porque se ele estivesse na posição dele, ele faria. Cara, enquanto você viver assim, o sofrimento vai ser seu amigo a vida inteira, assim. e a gente tem uma coisa assim, né, não, eu faria, né? O outro, falando tipo fofoca, né? Eu falo daquela pessoa, daquela situação. Como é que é quando as pessoas vão fazer fofoca assim? Quem somos nós para julgar, né? E aí Isso depois de ter falado 3 horas e meia mal da pessoa, né? pois é, né? Mas assim, todo juízo, toda fofoca, todo falar, tá em questão aí isso que a pessoa fez, ela andou assim, deveria andar assado. Você está tomando para si a tarefa que o outro fez e que você julga que no modo como o outro fez tá Não errado. só, não só isso, né? Mas eu faria diferente e quando você fala que eu faria diferente, aí eu faria melhor. Sim, sim. E aí, eu tô lembrando disso, né? Porque a gente está falando, né? A gente estava conversando em off sobre o evento de agosto, né? Quando a gente pensa em preocupação substitutiva, que é um termo lá de ser e tempo, a temática em questão é essa. É justamente essa. O que é cuidado, preocupação substitutiva, tomar para si a liberdade que é do outro. É isso, né? Quando eu estou, por exemplo, fofocando. Olha isso, né? Essa coordenação entre fofoca e Zorg, cuidado, Heidegger. O que está em questão é isso, né? Essa liberdade não está errada, esse uso da liberdade. Eu sei como é que é o modo como deve assumir a liberdade. Nós, enquanto psicoterapeutas, estamos ouvindo alguém falar, não, isso aí, tu fez isso aí, tu ligou pro teu vizinho porque estava infiltrado, tu tinha que ter brigado, se impor mais, né? Nessa tua questão, uma baixa autoestima, tô confabulando qualquer coisa, né? O psicólogo também faz isso, assim como o torcedor de futebol também faz isso, como as pessoas fazem isso. Isso é muito presente, né? Sair disso é muito difícil. Eu acho que por causa da Copa, né?
tem me aparecido um cara que eu acho muito bom, assim, no Instagram. Ele meio que faz a metalinguagem desses comentaristas de futebol. Eu acho que a marca dele, o slogan dele é ele falar exato, né? Tipo, exato. Não teve contato. Tipo, o cara chutou o rosto de um outro cara e ele fala, não teve contato ali, não teve contato. Mas tem um vídeo dele que apareceu pra mim, esses técnicos realmente, eles ganham muito, eles não fazem nada, eles não sabem nada. Faltando 5 minutos para acabar o jogo de Portugal, o técnico de Portugal tira Cristiano Ronaldo, bota fulano no lugar de Cristiano Ronaldo, fulano faz gol. Esse técnico... Aí ele vai dando vários exemplos, que os técnicos fazem coisas que supostamente as pessoas acham errada e dá certo. E tá ironizando justamente isso, tipo, você tá aí assumindo, na sua experiência, você foi técnico de futebol, você sabe... Não, mas você assume que lá você faria diferente, né? Eu lembro que na minha infância, enquanto eu assistia jogo de futebol com a minha família, o meu tio sempre falava que dali ele fazia. E, cara, como é que a gente pode assumir que... Eu nem sei, na Clássico real, isso. qual é o tamanho do campo de futebol. Eu nem sei se consigo correr um campo de futebol inteiro. Eu não sei qual é o peso de uma bola de futebol de verdade, porque as bolas que o futebol que eu usei era tudo pirateado, assim, de mentira. Eu não sei qual é o tamanho de um gol, não sei qual é o tamanho do goleiro, eu não sei nada disso. E o que eu sei, então, da vida do outro para assumir qual seria a melhor forma dele viver a vida dele, assim? Pois é. Pois é. Tá, isso aí é muito clássico, né? Que é aquela posição muito confortável de eu falar no conforto do meu celular, do meu Do seu lado sofá. também. Do seu lado também. Sim, sim, também. Também, né? É, que aí tem um deslocamento muito marcado, assim, entre a situação lá acontecendo e eu aqui falando de uma posição, de novo, envolto no meu imaginário, na fantasia, no meu juízo. É isso, né? Que de modo geral as pessoas fazem, né? Costumam fazer. É mais fácil fazer. A posição do terapeuta também que tá sendo atravessado por isso, mas tentar não acompanhar o outro, suspender, digamos assim, se atentar ao fato de que, apesar de uma compreensão se aproximar, a gente não vive a vida do outro. E aí, como é que a gente pode, de alguma maneira, apresentar para o outro a própria vida dele para que assim ele meio que retome isso que sempre foi dele, que é as decisões, como lidar, como ele faz escolhas, como lidar com as supostas perdas, como uma derrota pode ser uma vitória, por exemplo, no caso de Cabo Verde, e como uma vitória pode parecer assim, não merecida, como muitas seleções assim saíram mal ganhando, saíram mal no, tipo, no discurso em volta delas, né? Pois é, eu fico pensando, né? Assim, tentando concluir o que está falando, me parece que tipo, o psicoterapeuta, ele deveria, né? Deveria, mas seria muito mais interessante se ele fosse, em relação à atuação clínica dele, muito mais ele deveria ser muito mais um telespectador do que um comentador da clínica, daquilo que ele acompanha. Agora explica essa metáfora pro pessoal. Que eu entendi. Eu posso explicar pra você, mas eu tô curioso de saber o que você quis dizer. Porque aquele que comenta, né, como você estava dizendo, ele de algum modo ele já vai emitindo juízos ou entende que ele deveria posicionar o modo como deveria ser. O telespectador, quando ele não assume essa posição de comentarista, né, ele está ali entendendo, por exemplo, essas nuances de que, mas isso que é derrota, isso que é vitória, é muito circunstancial. De novo, vale mais sair do jogo como campeão ou como aquele que de algum modo saiu engrandecido?